Olá, pessoal. Vamos começar mais uma etapa da nossa disciplina. Durante a primeira VA, nós estudamos um pouco as bases conceituais sobre a produção, avaliação e as políticas públicas do livro didático. E, nesse segundo momento, a gente vai trabalhar especificamente com a linguagem do livro didático. O que é que o livro didático apresenta de recursos para o trabalho do professor. E eu fiz uma pequena apresentação com um recorte de um livro do final da década de 50, final da década de 60, e um do PNLD de 2018. As imagens, eu acredito que elas não vão ficar tão nítidas, né, porque elas acabam ficando pequenas para a gente poder ver todos os detalhes. Mas eu vou disponibilizar o arquivo da apresentação e depois vocês podem ver com mais calma. Automaticamente a gente já vai estar discutindo um pouco os trabalhos que nós iremos fazer durante essa segunda VA, que esses trabalhos eles estão organizados para analisar elementos do livro didático, tá? E aí, automaticamente, a gente vai fazendo essa análise da linguagem do livro e eu vou explicando também como vai ser especificamente cada trabalho que vocês vão fazer ao longo dessa unidade. Então, deixa eu abrir aqui. Bom, então vamos lá, né? Começando aí com nossa disciplina. E esse livro é um livro de matemática, né? Minha Aritmética. Ele é do final da década de 50, tá? Eu não tenho de história, esse livro pertenceu à minha mãe. E a gente vai ver um pouco, porque nesse caso nosso foco é entender um pouco de como era a linguagem do livro naquele período. Aqui ele era avaliado, lembra, para aquela comissão criada lá na década de 30, tá? Então aqui você tinha uma capa, que tinha uma cozinha, tinha um desenho e tal. O interior do livro era todo feito com uma página, era um pouquinho tipo papel jornal e a letra preta, né? Pequenos desenhos, mas sempre em preto, nessa folha meio amarelada. Então, aí vocês têm embaixo aqui alguns dados sobre a editora. E eu separei essa página porque, das mesmas autoras, nós temos vários livros. É claro que esse material é produzido para os anos iniciais, na época, acredito que eles chamavam de primário, e você tem, as autoras eram responsáveis por gramática do português, geografia da Bahia, geografia do Brasil, ciências, infância brasileira, essa cartilha que era para alfabetização, e a aritmética, né, do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. E admissão, que a gente vai ver um pouquinho sobre essa admissão, tá? Elas eram bem polivalentes. E o texto eu separei um pouco aqui do primeiro capítulo do livro. Você vê que era bem simples, a definição, o conceito era bem simples, e aí eles já davam o exemplo, né, do que eles estavam conceituando, e logo em seguida faziam um exercício. Esse exercício, por exemplo, aqui vou ler só a primeira questão, ele era do tipo: a ciência dos números é aí quando você vai lá tem a aritmética, você tem a aritmética, é a ciência elementar dos números. Aí, o zero é um algarismo arábico, aí ele vai dizer, em cima ele diz,
os algarismos são significativos, esses aqui, né, do 1 ao 9, e o algarismo insignificativo é o zero, que representa nada. Então, o zero é um algarismo arábico insignificativo. Então, o tipo de exercício é aquele em que você vai reproduzir exatamente o que foi apresentado, sempre de forma muito simples e com pouquíssima ou nada de reflexão sobre o conteúdo, tá? Esse livro, ele pertenceu a um tio meu e foi usado por uma prima minha. Inclusive, ela até colocou aqui, não sei se foi eu que risquei, foi ela mesma que riscou, que era ela se declarando para um dos namorados dela, né? E eu estou explicando porque alguém pode ver e vai dizer o que é isso. Então, a história é essa. Né? Esse livro é um programa de admissão, que era uma espécie de vestibular que era feito para os alunos que saíam do primário e iam entrar no ginásio. Era programa de admissão ao ginásio. Era um vestibular que as crianças tinham que fazer. E não era tão fácil, tá? Aí aqui você tem, era um livro que era distribuído pela COUTED, lembra? Aquele órgão que fazia essa distribuição do livro didático, era de propriedade da escola e de uso do aluno, tá? Então, no caso desse programa de admissão, você tinha todos os componentes curriculares dentro dele, com os conteúdos que seriam trabalhados na prova. Aqui aí eu separei o começo do capítulo de História, tá? O ensino de História, nessa época, e até há pouco tempo, né? Isso não é tão diferente, não. Eles exaltavam muito a questão dos grandes personagens históricos, ou vultos históricos, que eram as pessoas, quem eram os atores da história, quem eram os agentes da história. Eram os reis, príncipes, rainhas, generais, né? A história era feita por esse grupo de pessoas que comandava a sociedade. Eles praticamente desconsideravam a participação, o fazer da história que todo cidadão, que toda pessoa, que todo ser humano faz, produz no seu ambiente, dentro da sua materialidade, dentro do seu convívio, do seu espaço, e de como esse espaço ele acaba crescendo e ampliando aí essa influência para além, inclusive, das regionalidades. Né? A gente tem vários exemplos desse agir histórico das pessoas. Mas o foco da história era esse, né? Era mostrar o que fazia pessoas ligadas a esse grupo dominante. E aí eles colocavam aqui os vultos históricos e colocavam as páginas que você podia encontrar. Eu quero saber sobre a Princesa Isabel. Aí eu vou lá e eu já encontrava. O capítulo, né, aí começa o primeiro capítulo, o Descobrimento da América. O texto ele é bem narrativo, né, ele faz apenas a narração dos fatos, com pouquíssima análise. Aí já trazia algumas figuras, né, tinha uma cozinha. Eu confesso que esse foi um dos primeiros livros que eu vi de História e Geografia, e eu me apaixonei porque tinha mapa, e eu sou fascinado por mapa, porque eu queria viajar, eu queria conhecer aqueles lugares. Então, o livro tem esse poder, né? E mesmo ele dentro sendo esse artefato aí tão simples para o que a gente tem hoje, mas ele tinha. Então, aí você tem um mapa, né? Que já fazia um pouquinho, tinha traçado aqui com a rota de cada navegador, e aí ele vai mostrando, já era um pouquinho, mas sempre de uma forma bem descritiva. Nada crítica e pouco reflexiva. No final, tinham as datas principais, porque muitas vezes essa data era o que caía na prova, a data de alguma coisa. Hoje em dia, nós trabalhamos datas, né? Eu, enquanto professor de História da Educação Básica, trabalhava essas datas, mas não para que os alunos decorassem a data, para que eles compreendessem o fato, compreendessem o momento histórico em que se vivia, as características daquele período, daquele espaço, não é? Mas não com o objetivo de decorar. E o questionário, que normalmente era decorado e a professora queria que reproduzisse tal qual,
Eu vou ler um pouco aqui das questões, porque vocês vão analisar depois os exercícios no livro de 2018, vocês vão ver como isso é diferente. Né? Quais as causas que facilitaram as grandes viagens? Aí você tem lá uns 2 ou 3 itens que ele diz. As causas que facilitaram as grandes viagens foram, e aí você reproduz igualzinho. Quem foi o infante do Henrique? Que descobriu Bartolomeu Dias? Bartolomeu Dias descobriu isso. Quem foi Cristóvão Colombo? Com quantos navios partiu Colombo e de qual porto? Então, vejam, essa pergunta, por exemplo, é interessante você saber, Colombo partiu com 3 caravelas, Santa Maria Pintinina, do porto tal, né? É interessante você saber, mas não é relevante para a compreensão se você não traz junto dessa informação uma reflexão sobre a viagem, sobre o descrédito que existia. Então, se você coloca o aluno para ele responder e decorar e reproduzir essa pergunta e a sua resposta, o saber, saber histórico, ele é extremamente limitado. Você vai ter você não vai estimular a capacidade crítica nem reflexiva do estudante a partir do conhecimento da história, né? Apenas uma questão reprodutiva. E aqui a gente já tem o livro de 2018, que é um que está disponível para vocês, é o Manual do Professor. Ele foi disponibilizado de forma gratuita e livre, né, para todos os professores da rede pública para análise. Né? Portanto, é um livro que ele está disponível para análise de professores, para uso docente, para uso em formação continuada. Foi do PNL de 2018, né, do último que a gente tem no ensino médio. E aí você já nota a diferença com relação à capa. Né? A capa ela é extremamente rica, ela já chama a atenção do aluno, do professor, sobre o tema da história, alguma coisa relevante. Né? Ela tem cor, ela tem todo um trabalho de programação, de diagramação, que vai tentar seduzir, né, as pessoas que vão utilizar o material. E isso é um dos pontos que a gente trabalhou quando a gente viu que o livro é produto de muitas mãos. É isso? Então, as sessões do livro, aí eu vou entrar no trabalho que a gente vai fazer essa semana e nas próximas. Eu escolhi um tema, a formação da Europa. Então, eu posso dizer, eu vou olhar no livro se esse tema que trata da formação da Europa, né, que com esse processo aí o livro aborda, faz o recorte de a partir da queda do Império Romano, né, e aí quando começam a entrar na Europa ondas migratórias de povos vindos principalmente da Ásia. Então eu vou dizer, esse tema ele é tratado só no capítulo 8? Não, esse tema é tratado no capítulo 8 e 9, por exemplo. Então, como é que ele é trabalhado? Qual é a narrativa que o tema, como é a narrativa do texto no capítulo, né? Então, eu posso começar falando disso e das sessões automaticamente. Não precisa estar separado, não. Então, nesse caso, né, nesse caso desse livro, ele sempre começa o capítulo com uma foto atual, que tem, de alguma forma, relação com o contexto daquela região em que você vai trabalhar a história. No caso aqui, você tem líderes religiosos, né, europeus. E por quê? Porque dentro do capítulo eles vão tratar de forma bem minuciosa as relações de poder que se davam também entre a igreja durante esse período, né? Então, por isso faz. Então, aí você... a ideia é que o professor possa partir também, né? Isso aí é muito livre, o professor tem muita autonomia para isso, mas que aí ele vai perguntar se o aluno conhece a Europa, né? E aí ele fala das religiões. Eu, normalmente, falava... Os meninos, às vezes, tinham dificuldade. Eu falava, de time de futebol. Todo mundo sabe de time de futebol. E aí eles, então, começavam, tem o Real Madrid, tem o Milan, e o Milan é de onde? E o Real Madrid é de onde? E aí eles começavam, nesse caso, das religiões. Onde fica a sede da Igreja Católica? Né? Onde você, eu não sou católico, professor, eu não conheço nada de Igreja Católica, não, eu sou evangélico. Você é evangélico, você sabe onde foi que começou esse movimento, que deu origem aos evangélicos? E aí você vai trabalhando, a ideia é essa, né? Você partir desse contexto contemporâneo para você ir tendo muito cuidado, e isso é o tempo todo quando a gente faz essa relação passado-presente, de não ser anacrônico, né? A gente não pode julgar um momento histórico pelos nossos valores, né? O que hoje não é legal, mas naquela época era legal, e aí a gente pode criticar
claro, de dizer que era uma sociedade que era, por exemplo, era machista, não é? E era segregava, e isso era natural na época, mas hoje não é, porque a gente mudou, a sociedade muda, e as pessoas elas vão trabalhando, elas vão lutando para que a gente tenha sempre uma sociedade melhor, um espaço melhor, mais justo, mas entender que naquele momento era natural, era comum, mas mesmo sendo comum, não era legal e as pessoas sofriam, né? E matavam as mulheres e elas não ficavam felizes porque elas estavam sendo mortas, não. Mas compreendiam porque era o pensamento da época. Por exemplo, né? Porque isso aí é bem complexo e demandaria a gente trabalhar, na verdade, um semestre inteiro só com essa questão desse conceito, de como a gente pode tem que ter cuidado com essa relação passado-presente. E aí ele começa também ainda, ele faz uma breve linha do tempo, e aí tem uma das questões lá, o que é que tem nos boxes? O que são boxes? Boxes são, você tem aqui esse texto principal, a narrativa principal, que é construída normalmente de forma linear, ou é construída de forma alternando passado e presente, vocês vão ver isso. E os boxes são essas pequenos balões, são onde se colocam textos, tem box que vai ter vocabulário, tem box que vai trazer mapa, tem box que vai trazer documento. Então, o que foi que o autor usou para trabalhar esse tema dentro desses pequenos espaços que no conjunto, ou complementam, ou dão continuidade, ou aprofundam a reflexão do texto principal. Porque você pode ler só o que está aqui no texto principal. Né? E aí, esse material que está nos boxes, ele aprofunda, ele apenas complementa, ele apenas ilustra. E aí, nesse caso, a gente vai ter aí essa pequena linha do tempo, a região geográfica, isso é importante, eu, pelo menos, acho isso muito importante, e um pouco de uma linha do tempo que é construída para que o aluno possa compreender o espaço e o tempo do tema que ele vai tratar. Aí você vê os mapas, como eles já são bem mais complexos, eles têm bem mais informações, e aí você pode trabalhar a informação que está nessa legenda, coloca no quadro, explica, pergunta, traz algum elemento complementar. Só o mapa já dá para você trabalhar 2 aulas tranquilamente. E aí eu coloquei, nesse capítulo, os boxes também trazem documentos, e aí você tem um documento que ele aprofunda a narrativa principal do texto, tá? Então, você pode trabalhar esse documento, você trabalha, explica como foram as ondas migratórias, os povos, as características, e como era a característica religiosa. No caso, aí é uma convocação para uma cruzada, e você vai, então, era assim, vamos ver como era que o Papa convocava as pessoas para a cruzada. Você lê o documento e trabalha esse documento com os seus estudantes. Então, nessa unidade, os box trazem mapas, infográficos, se eu não me engano, eles trazem também vocabulário e trazem documentos. Tá? Aqui nos exercícios, isso a gente vai ter uma semana para trabalhar com exercícios e uma semana para trabalhar com as imagens. Tá? Por isso que eu não vou me aprofundar muito, não. No caso dos exercícios, nós temos completamente diferente. Se você analisar a proposta de exercício, ela é extremamente reflexiva, ela aborda um pouco da narrativa histórica que foi feita no capítulo, mas ela faz com que o aluno precise articular informações de lugares diferentes do texto e que ele possa trabalhar de maneira bastante reflexiva esse conteúdo. E tem um capítulo também que tem um grupo de atividades que trata especificamente sobre fonte histórica. Nesse caso, o autor propõe aqui uma série de imagens, né, de objetos. Cada objeto está aqui explicando o que é e de que período ele é, para que o aluno possa identificar se eles são relativos àquele período que a gente estudou e a que povos que foram trabalhados durante esse período histórico. E, então, o estudante vai ver, você vai trabalhando cada objeto, que objeto é, de qual período. Nesse período aí,
desse objeto, que povos estavam lá na Europa. Então, você está trabalhando fonte histórica, e aí você vai refletindo sobre esse processo de migração, né, da conquista, dessa mistura, e desse povo que vai se formando a partir de todo esse processo. E, por último, ele também trabalha nesse capítulo, porque em outros capítulos ele trabalha a questão de Enem e tal, mas não é o nosso objetivo, a gente vai trabalhar só com as seções do livro, é bem simples, você vai explicar como é a narrativa, explicar o que é que tem nos blocos, o que é que os blocos apresentam, né? E aqui a gente tem essa articulação com o passado e presente, e ele traz uma notícia contemporânea que trata sobre essa questão da religião com o Estado, dessa relação religião-Estado na contemporaneidade, e faz com que você leve os estudantes a fazerem as inferências a partir do conhecimento histórico que ele desenvolveu trabalhando essa unidade. Então, ele vai refletir um pouco sobre o presente, sobre um fato atual, que tem elementos que estão relacionados, de certa forma, com esse período histórico, né? Essa tensão de poder entre igreja e Estado, do Estado laico. E, então, você tem esse momento aí reflexivo. O que eu noto é que os livros, eles são, de certa forma, pouco explorados pelos professores. Os docentes, eles não trabalham de forma mais aprofundada com o conteúdo do livro, né? Normalmente eles fazem resumo e os meninos respondem o questionário, mas exploram pouco mesmo, todos esses recursos que vêm. O manual do professor, ele traz informações, dicas de organização didática, de metodologia de trabalho, que poderiam colaborar muito com esse processo. Mas é sempre muito o decorar, o que é, e esses textos, esses documentos, acabam sendo bem secundários, e o professor acaba não usando. Então, por isso que é importante você conhecer o livro. Porque, às vezes, ele pega na internet um texto que nem tem a riqueza de informação, não tem nem meios de ser trabalhado de forma mais aprofundada. Enquanto no livro ele tem um material muito bom e ele deixa de usar aquele material para usar o material para imprimir, aí vai imprimir, vai gastar papel, vai gastar tinta, vai demandar o trabalho dele ou de outra pessoa da escola, quando ele tem um material melhor do que aquele que ele está trabalhando na mão. Então, às vezes, parte disso, parte de não ter conhecido o livro didático, de achar que o livro didático ele é limitado, que ele vai fazer com que o trabalho dele fique resumido, quando na verdade não é. É uma ferramenta, claro, a gente tem uma série de outros recursos, até o próprio livro dá uma série de dicas de vídeos, de sites, de museu, de documentos, de charges, de jornais, em que a gente pode aprofundar, né, o trabalho histórico, mas é preciso que você leia, trabalhe, discuta, e por isso é tão importante a formação continuada, para que a gente possa parar com o professor e fazer com que ele reflita e ele entenda. Mas isso dificilmente acontece, né? As formações continuadas, elas não são tão precisas e não são tão específicas para a didática e para a prática de ensino do professor. Até porque a maioria dos professores são bem sisudos e receosos com relação a quem quer dar dica ou quer refletir sobre a prática deles. Mas isso é importantíssimo, né? A reflexão da prática, da sua prática enquanto professor e a partir do que você faz também uma reflexão em conjunto com os seus pares. Então, era isso. Vou disponibilizar lá o material para vocês. Daí vamos começar a trabalhar aí essa questão da linguagem didática e já pensar em como você, enquanto professor,
faria esse trabalho. Como é que esse trabalho pode ser feito? Já que vocês vão trabalhar como docentes, será que vocês usariam um livro ou não? Né? Por quê? E esse material, ele atende às nossas necessidades até que ponto? Eu só tenho uma ressalva com relação ao livro, porque eles trazem um currículo que ele é um currículo geral. Então, o professor precisa trabalhar as questões regionais, locais, e aí está o papel do professor, né? Para isso, o professor, ele está lá. Ele é para poder fazer esse trabalho de seleção de conteúdos, de organização curricular na prática. Mas, com relação a esse currículo geral, eu acredito que o livro ele dá conta de muita coisa. E eu vejo apenas essa ressalva com relação ao uso do livro, que é justamente ele trazer aí essa demanda regional. Mas, com relação ao currículo geral, ele é bem rico e traz muita coisa, tá? Então, até a próxima e vamos lá, né? Vamos trabalhar e concluir as atividades. Um abraço.